Se eu te perguntasse agora, de bate-pronto, quais são as 3 pessoas mais ricas do Brasil, você saberia me responder? Bom, se você não sabe, a resposta para essa pergunta não tem problema nenhum. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês as top 10 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a revista Forbes, no ano de 2022, na data que eu gravo esse vídeo, a lista mais atualizada possível da Forbes, que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, se você tem essa curiosidade, se você gosta de acompanhar essa questão de mudança da fortuna das pessoas mais ricas do Brasil, fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo vamos comentar aqui a lista das top 10 pessoas mais ricas do Brasil atualmente. Vamos lá, sem mais enrolação, para o nosso 10º lugar nós temos o Joesley Mendonça Batista e o Wesley Mendonça Batista. São dois irmãos aí que hoje acumulam uma fortuna de 22,5 bilhões de reais, e eles são os principais acionistas, os principais sócios do grupo JBS, que, para quem não conhece, é um grupo gigantesco que inclusive está listado na Bolsa de Valores e tem diversas marcas, como por exemplo a Doriana, a Swift, a Sadia, entre várias outras marcas. No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o valor de mercado das ações somados, das ações da JBS é de 64 bilhões de reais, e como eles são os principais acionistas, evidentemente que esse valor acaba sendo repassado em grande parte para a fortuna estimada pessoal desses dois. Em nono lugar nós temos o Alexandre Bermin da Costa, um dos vários que eu vou citar aqui para vocês, que estava relacionado com a criação de duas empresas que podemos dizer que são dois dos melhores negócios que o Brasil já produziu, olhando em questão global, que é a 3G Capital e o Banco Garantia. O Alexandre estava no começo dessas empresas e, como sócio dessas empresas, ele tem participação em diversas empresas que a 3G Capital principalmente tem investimento e é dona, como por exemplo o grupo Bembev, que é dona da Ambev, que tem marcas aí como a Brahma, a Cacildes, o Guaraná Antártica, o direito de distribuição da Pepsi e do Gatorade aqui no Brasil. Então nem precisa comentar o tamanho dessa marca, além de marcas também como por exemplo a Kraft Heinz, que inclusive o Alexandre é o atual presidente da Kraft Heinz, aquela mesmo que você está pensando do ketchup, que é aquele ketchup maravilhoso, aquele ketchup muito gostoso. Mas aí eu quero fazer aqui uma pergunta, que é uma pergunta capciosa para vocês. Você é do time que coloca ketchup na pizza ou você come a pizza sem ketchup? Quero essa resposta aí de vocês aqui nos comentários. Em 8º lugar nós temos o Luciano Hang, que esse aqui dispensa apresentações para os íntimos véi da van. É um cara que ele faz questão de ser notado onde ele tá, porque ele vai estar ou com seu terno verde e amarelo ou vestido de super-herói da van. Então realmente onde ele tá, ele faz questão de ser o centro das atenções, de sempre estar aparecendo. Hoje a fortuna estimada do Luciano Hang é de 24,5 bilhões de reais no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, e ele é dono, assim como eu falei, da Van, que é uma rede aí de varejo muito semelhante ao Walmart, que vende diversos produtos, e a Van é uma empresa que nos últimos anos sempre tem surgido rumores deles entrarem na nossa Bolsa de Valores, mas depois esses rumores acabam caindo por terra e depois surgem os rumores novamente e fica sempre nesse looping, mas a gente não tem nada concreto realmente sobre a questão da Van entrar ou não na nossa Bolsa de Valores, mas claro que qualquer nova atualização que tenhamos em relação a isso, eu vou estar trazendo para vocês um vídeo explicando no detalhe e comentando sobre o modelo de negócio da Van. Então, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento, pausa o vídeo rapidinho, se inscreve aí no nosso canal para apoiar o nosso projeto e você fazer parte e ajudar na nossa missão, que é de conseguir levar o conhecimento sobre educação financeira para cada vez mais pessoas. Conto demais com o seu apoio. Em 7º lugar, nós temos o André dos Santos Esteves, hoje presidente do BTG, um dos maiores bancos que nós temos aqui no Brasil, mas acaba não sendo um banco tão conhecido pelo público em geral, por ser um banco que ele não tem como foco atender o cliente pessoa física que vai simplesmente querer abrir uma conta corrente. Não, é um banco que tem realmente como foco atender aquelas contas que tem muito patrimônio, aquelas pessoas que têm R$1 milhão para cima, ou então atender muito mais pessoas jurídicas e também fazer todo o trabalho ali do back office, aquele trabalho, por exemplo, de uma empresa que vai fazer a entrada das suas ações na Bolsa de Valores. É necessário que tenha alguns bancos que façam uma análise, cuide de toda a parte burocrática, e esses bancos vão estar sendo contratados para cuidar dessa parte burocrática do processo do IPO. O BTG faz isso. O BTG também tem diversos fundos de investimentos que, em diversos setores, fundos realmente de investimento em ações, fundos de investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, entre várias outras modalidades de investimento.
muito. Então hoje tem aí, inclusive uma empresa listada na Bolsa de Valores, e no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o BTG está avaliado valendo 99 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais, é realmente um valor gigantesco, e tudo isso faz com que hoje o André dos Santos Esteves tenha uma fortuna estimada de 29,7 bilhões de reais. Quase que eu falo dólares. E ocupando o 6º lugar da nossa lista, nós temos a Vicky Sarfati Safra, esposa do já falecido Joseph Safra, que fundou o Banco Safra, né? Dispensa aí, nem precisa comentar, que também é um banco muito semelhante com o BTG, que tem o intuito de atender clientes que tenham uma conta muito numerosa, pessoas que têm um patrimônio muito alto, e também fazer exatamente os mesmos serviços que eu comentei aqui com vocês que o BTG faz. E hoje o Safra realmente é um dos maiores bancos do Brasil, principalmente nessa questão, e não só do Brasil, mas também da América Latina. Ele tem uma atuação muito forte na América Latina como um todo, não apenas aqui no Brasil. E se vocês quiserem, é até interessante depois eu trazer uma história de sucesso aqui sobre o Joseph Safra, que já faleceu em 2020, se eu não estou enganado, mas a história dele é realmente uma história muito legal. Ele chegou aqui no Brasil como um imigrante, filho de libaneses, inclusive libanês também, e começou a sua fortuna do zero através de vários trabalhos que ia surgindo aqui e ali, fazendo o famoso bico, e assim ele foi conseguindo crescer até o ponto de se tornar um bilionário, e também o ponto de se tornar, durante a sua vida, sempre estar ali ocupando, pelo menos nos últimos anos, o posto entre as pessoas mais ricas do Brasil. Bom, e a Vicky Sarfati Safra tem uma fortuna estimada hoje de 37,5 bilhões de reais, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês. Bom, então vamos para o nosso top 5, e para aqui, no nosso top 5, a gente não tem uma pessoa, a gente não tem duas pessoas, a gente não tem 3 pessoas, a gente tem muito mais gente, que serão os filhos do Joseph Safra. Nós temos aí o Jacob, a Esther, o Alberto e o David Safra, todos eles com uma fortuna estimada de 38,9 bilhões, e também eles têm participações acionárias no Banco Safra, isso que é a principal fonte hoje da fortuna deles. Todos eles têm exatamente a mesma quantia, tá? Os 38,9 bilhões que eu citei aqui para vocês. Bom, lembra que eu comentei com vocês que nessa listinha a gente ia ter várias pessoas que estavam relacionados com a criação do Banco Garantia ou da 3G Capital, assim como o Alexandre, que foi o nosso 9º colocado. Bom, em 4º lugar nós temos o Carlos Alberto Sicupira, um dos fundadores também, tanto da 3G Capital quanto do Banco Garantia, junto com outras pessoas que ainda estarão mais à frente na nossa lista. E o Sucupira, ele tem participação em empresas como o Burger King, a Ambev, a Kraft Heinz, a Americanas, entre outros negócios, e tudo isso somado faz com que ele hoje tenha uma fortuna estimada de 39,85 bilhões de reais, se ocupando, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o 4º lugar na lista de das 10 pessoas mais ricas do Brasil. Nada mais, nada menos que isso. Em 3º lugar, nós temos o Marcel Herman Tales, tem exatamente os mesmos investimentos que o Sucupira. Ele também é um dos fundadores da 3G Capital e do Banco Garantia, só que com a diferença que ele tem participação em algumas empresas que hoje estão mais valorizadas. Isso acaba fazendo com que ele tenha hoje uma fortuna estimada de 48 bilhões de reais. E em 2º lugar, nós temos um cara que, se você já assistiu o filme Redes Sociais, eu inclusive já deixo aqui como uma recomendação, assista, é um filme muito bom. Se você já assistiu esse filme, provavelmente você já deve ter ouvido falar dele, porque lá no filme nós temos um personagem que é interpretado pelo Andrew Garfield, que dispensa apresentações, porque é o cara que faz o Homem-Aranha, fez até o Último Homem, então é um ator assim realmente excepcional. Gostei de todos os filmes que eu assisti dele, pelo menos não teve nenhum filme que eu assisti que seja o Andrew Garfield interpretando que eu não tenha gostado. E lá no filme das Redes Sociais, o Andrew Garfield faz o papel de Eduardo Saverin, que é o nosso brasileiro que ocupa o 2º lugar. E o filme das Redes Sociais basicamente conta a história de criação do Facebook, no momento quando o Facebook foi criado lá em Harvard ainda, começou a ser disseminado dentro da faculdade para depois começar a sair, e teve vários percalços, vários problemas no comecinho, e é basicamente sobre isso que o filme vai abordando. E como o Eduardo Saverin estava junto do Marcão, estava junto do Mark Zuckerberg na criação do Facebook, ele evidentemente tem participação no negócio, e a participação que ele tem é uma participação relevante ao ponto dele hoje ter uma fortuna estimada de 52,8 bilhões de reais, ocupando a nossa lista no 2º lugar como a 2ª pessoa mais rica do Brasil no ano de 2022. Bom, que rufem os tambores,
Em primeiro lugar, nós temos o Jorge Paulo Lemann, um cara aí que fundou o Banco Garantia, fundou a 3G Capital, hoje tem aí quase beirando seus 80 anos, mas mantém uma saúde de ouro, que eu adoraria chegar nesse nível com a idade dele. Ter a saúde que ele tem, o cara consegue jogar tênis, tendo quase 80 anos, é um negócio realmente de se admirar, e hoje ele tem uma fortuna estimada de 72 bilhões de reais, fazendo com que ele seja hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o brasileiro mais rico do mundo. E também, o brasileiro mais rico do mundo e também uma das pessoas mais ricas do mundo. Se a gente for puxar a lista da Forbes, dos bilionários da Forbes, ele ocupa um lugar dentro do top 100 de maiores bilionários da Forbes. Realmente um lugar de destaque, um lugar que vale muito a pena a gente comentar aqui, que acaba trazendo muita representatividade para o Brasil. Bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.